professores e todos os profissionais que fazem a engrenagem da educação girar no dia a dia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Nós vamos abrir espaço para um debate que mexe com a rotina de planejamento de aulas de diversas escolas do nosso país. A relação estratégica entre o PNLD, o material didático que chega às nossas salas de aula e os desafios do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E é nesse contexto que vamos conversar hoje como o PNLD, o planejamento pedagógico e a mediação docente tornam-se elementos fundamentais para assegurar o direito de aprender de todos os estudantes. Eu sou Kelly Cardoso, gerente de educação à distância e educadora aqui na Editora Órbita, e recebo em nosso estúdio duas pessoas que vão nos auxiliar a responder essas questões tão complexas e, ao mesmo tempo, tão elementares. Falamos hoje com Karina Fávaro, professora de língua portuguesa, mestre em literatura e crítica literária e coordenadora da área de formações e professores no grupo Multiverso das Letras. Também temos Alex Bilhotto, pedagogo, mestre em educação e formador de professores, com atuação em projetos voltados ao SAEB, desenvolvimento de materiais didáticos e de itens avaliativos. Sejam muito bem-vindos e, para começar, professor Alex, em primeiro lugar, é indispensável situarmos o nosso público explicando por que o SAEB de língua portuguesa é tão importante para as redes de ensino público. Obrigado, Kelly. É um prazer dividir esse espaço com você, com a professora Karina, principalmente quando nós estamos com a proposta dos debates a respeito do SAEB. De maneira inicial, nós precisamos pensar no SAEB como um sistema, diferente daquela lógica só de processo avaliativo ou de um sistema cognitivo de avaliação. A palavra sistema já implica para nós um pouco mais do que só respostas cognitivas. Então, esse SAEB ele é composto, de uma maneira técnica e observando mais a função na prática, por um sistema que engloba o teste cognitivo, sumários, matrizes, ferramentas de questionários para a prática e até mesmo um olhar mais claro para a escola, para a gestão, que perfil de gestão nós temos, como as escolas estão configuradas, quem está representando a escola. E algumas pessoas pensam sobre, mas esse SAEB é fundamental? Imaginem só, lidar com a educação básica no Brasil, com seus quase 47 milhões de estudantes, 178 mil escolas, pensando só no recorte da educação básica, e não termos aqui um termômetro. Termômetro esse que avalia a qualidade dessa educação ofertada. O SAEB se ampara, antes de tratarmos especificamente da língua portuguesa, basicamente no artigo 206 da Constituição, quando se coloca o padrão de qualidade. Como eu exerço um padrão de qualidade sem mensurar? Então, para quem nos assiste, a ideia básica é o SAEB como um termômetro. Termômetro para aferir a saúde, fazendo aqui uma metáfora, mas a saúde da educação básica brasileira. Olhando para a língua portuguesa, vale pensar sempre sobre competência leitora, formação de leitores críticos, a ideia do passo de letramento crítico. E o SAEB ele surge num sistema maior e mais complexo, entendendo também essas relações mais individuais da língua portuguesa. Como os nossos alunos estão lendo? De que forma eles compreendem o que estão lendo? Quem são esses leitores brasileiros? Então, para além da importância apenas da língua portuguesa, nós precisamos entender o SAEB como um sistema válido e que não se limita apenas a testes cognitivos. Excelente, professor. Continuando, muitos docentes ainda enxergam o SAEB apenas como uma prova. Na sua opinião, o que essa avaliação realmente mede? Exato. Essa concepção, ela realmente tem um fundo de análise bem real, até pela história do SAEB. Quando se discute SAEB, se pensa em primeiro plano nas avaliações cognitivas. Mas nós não podemos esquecer que SAEB é a base para a formação do IDEB.
Então, se eu tenho um índice de desenvolvimento da educação básica, eu não olho apenas para os testes cognitivos, para a resolução de questões. Eu também preciso olhar para os formulários esses que mostram a questão socioeconômica dos nossos alunos, dos professores, não só o socioeconômico, mas a formação. É interessante perceber que perfil de gestão nós temos no Brasil, se é uma gestão mais democrática, se é uma gestão pouco ou mais participativa. Então, já que temos essa configuração de check-up, o SAEB se limita a uma questão cognitiva somente nos testes, mas na abrangência de entender, como disse há pouco na ideia de um termômetro, como está a educação básica, principalmente pública, mas a educação básica brasileira. E aí vale sempre lembrar, quando pensamos no SAEB como instrumento público, nós temos a dosagem de dados do próprio INEP de que quase 80% dos estudantes brasileiros estão na escola pública. Então, é um número majoritário, um foco específico, né, olhando para a ideia censitária. A escola particular não faz de forma censitária, não é obrigatório, mas nós temos uma grande amostragem, né, entendendo como, de fato, o sistema e para que ele existe, né, que respostas ele oferece para nós na qualidade dessa educação. Continuando então, professor Alex, professora Karina. Muitas pessoas acreditam que a BNCC e o SAEB são documentos diferentes e até desconectados. Na prática, qual é a relação entre eles? Muito interessante essa questão, porque nós sempre precisamos entender o professor em sala de aula, que é aquele que recebe documentos, orientações, matrizes, currículos e precisa aplicar tudo isso no seu espaço delimitado de sala de aula. Se a gente olha historicamente o SAEB, realmente a confusão de siglas, de nomes, acaba deixando esse professor em dúvida até sobre o que é, como já tratamos o SAEB, e se ele tem relação ou não com a BNCC. Sim. Porque muitos entendem o documento norteador BNCC, que aqui sempre vale frisar, acaba sendo repetitivo para nós educadores e para os professores na prática, não é um currículo, mas é uma organização, uma base, o próprio nome já coloca, para se organizarem os currículos. Sim. Mas eu ensino isso ou eu foco nos descritores SAEB? Então, se a gente olha para a história, pensando na organização, eu gosto muito de uma forma de pensar que BNCC mostra o que deve ser trabalhado, o que deve ser ensinado a partir dali como orientação para que as matrizes sejam compostas e organizadas. Já os descritores SAEB, o próprio sistema avalia o que foi aprendido, o que foi ensinado na ponta, pensando na ensinagem, mas o que o aluno conseguiu entender daquele processo, transformando isso em uma ação. Por isso, uma ideia do objeto do conhecimento, e não como uma construção de trabalho do que eu faço na minha sala de aula. É nessa concepção que a gente precisa entender que SAEB e BNCC estão na mesma jornada. Sim. É o mesmo caminho. Sim. Se eu trabalho a BNCC com as suas habilidades, eu estou preparando o meu estudante para a realização do SAEB. Inclusive, saindo um pouco, né, da pauta, mas aproveitando o ensejo, Alex, a habilidade da BNCC, eu vejo como uma reflexão ampla para o desenvolvimento desse processo de aprendizagem na sala de aula. E quando eu fui estudar a prova do SAEB, os descritores, eu percebo, não sei se é uma dúvida de todos os professores, né? Mas eu acho que é legal a gente debater isso aqui. Eu percebo que os descritores, eles, querendo ou não, eles nascem dessa possibilidade de desenvolvimento das habilidades da BNCC, mas de uma maneira mais, digamos aqui, uma síntese, algo mais objetivo, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Mesmo? Nós precisamos pensar na habilidade como um desenvolvimento que é processual. Então, vamos pensar numa sala de aula real, né? Um professor que vai trabalhar um gênero textual específico. Para que ele trabalhe aquele gênero, ele precisa, no início, apresentar, e depois ele vai levar os alunos a refletir sobre aquilo, até que chegue no final do percurso, que é o produzir. Quando o descritor aparece na matriz de referência, ele faz um recorte daquilo e resume esse trabalho, por exemplo, no descritor 4, a informação implícita. Eu passo por aquele processo, eu aprendo sobre o gênero,
mas eu não preciso daquilo tudo no momento cognitivo. Mas eu estou aprendendo e levo aquilo para o SAEB. E aqui vale sempre lembrar, não foi assim o tempo todo. Essa confusão, ela não é uma confusão que está aí há décadas, pelo contrário. O SAEB, com seus descritores de maneira isolada, de fato, os professores preparavam para testes. E não era um erro, era o que precisava ser feito. Mas com as mudanças, principalmente a partir de 2019, em que estamos alinhando de forma definitiva já para 2027, em que o descritor se alinha completamente à BNCC, a questão se alinha completamente, nós temos agora uma outra abordagem. Então, o professor ele vai se acostumar. Eu não treino mais para SAEB. A lógica de simulado SAEB, ela vai caindo. Porque eu preciso pensar na minha aula e no trabalho com essas habilidades. Isso é muito importante, porque para a gente, na nossa prática pedagógica, desenvolver as habilidades é muito importante. Né? E para nós, professores, cada vez mais, a gente tem essa dificuldade de trabalhar com desenvolvimento de habilidades. Né? Mas a gente começa a perceber que é muito mais simples do que se imagina. Porque o aluno ele se interessa mais pelo projeto, pela aula, pela dinâmica da aula. Né? Quando a gente desenvolve habilidades e não fica ali estereotipado somente em conteúdos. Né? Eu acho que isso é importante. Uma coisa que eu quero acrescentar é que é interessantíssimo também como nossa coleção, sabe, Alex? Desde do primeiro ano do Fundamental 1 até o 5º ano, ela já vai dando ferramentas para o professor desenvolver esse tipo de trabalho para que essa criança tenha recursos para fazer o SAEB. Tanto este quanto os outros. Por quê? Porque o professor, ele já tem a bagagem dele, ele já tem todo o histórico acadêmico dele. Mas, quando você tem um material que tem recursos que vão te auxiliar numa prática pedagógica com gêneros diferentes, com textos de qualidade, com um trabalho com a linguística e a semiótica ali, casadinho de uma maneira muito importante para que essa criança, desde o 3º, já faça uma passagem saudável para o Fundamental 2, é maravilhoso. Né? Então, essa coleção, desde o 3º ano, na verdade, desde o 1º, ela já entrega ferramentas importantíssimas para o professor utilizar em sala de aula para a construção de habilidades e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de habilidades e competências. Né? Então, sim. Aproveitando esse contexto, então, habilidades e inferência. Uma das habilidades que costuma apresentar maior índice de dificuldade é a inferência. Por que ela representa um desafio tão grande para os estudantes, Karina? Olha, por tudo que a gente vê nas escolas, né? Por tudo que a gente vê aí no nosso país mesmo, não é só nas escolas, não. É no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, nós temos um problema que nós temos que trabalhar, nós já estamos trabalhando, os professores já estão fazendo um movimento maravilhoso da formação do leitor crítico. A gente começa com tudo, gente, para tudo, eu sempre digo isso, para tudo. Leia com seus alunos. Deixa ele ouvir tua voz. Ah, mas ele está na 3ª série do ensino médio, mas ele está na 1ª, mas ele está... Não importa. Deixa ele ver o teu corpo funcionando como texto, para que ele entenda a vivacidade da palavra, do texto e a importância do refletir sobre a comunicação. Porque se a gente não usa o nosso corpo para trabalhar a formação do leitor crítico, a gente não consegue encantar. A gente não consegue fazer o outro se apaixonar. E a formação do leitor crítico, Kelly, ela faz com que esse aluno leia a vida. Porque o que acontece? O que a gente tem?
ainda alunos lendo por decodificação. Não tem problema nenhum. A decodificação é o primeiro passo para a formação do leitor crítico. Mas esse aluno não pode estar no ensino médio, né? Esse aluno não pode estar no final dos anos, né, do fundamental. Não é assim. A gente tem que formar desde bebê, desde criança, fazendo com que essas crianças, esses estudantes tenham acesso a livros, a papéis, a texto, mesmo que ele não vá ler agora. Ele tem que estar em contato com o objeto para ele poder se familiarizar com ele e depois falar, deixa eu ver o que tem aqui. Leitura do mundo, né? Exato. Visual. E aí, o que a gente tem? A construção de sentidos por meio de uma formação leitora crítica, não somente a decodificação de uma palavra, ou, muitas vezes, as crianças, né, principalmente no Fundo 1, elas estão muito preocupadas com ler rápido, acha que ler rápido é ler bem, né? E aí, o professor, na sua mediação, usando o teu corpo, a tua respiração, ele já está fazendo um trabalho incrível ali, de pontuação, de inferência, na parada, no olhar, na respiração. Então, principalmente no nosso material, nosso material ele tem aí uma força de curadoria textual incrível para fazer esse professor ser também íntimo do texto. Não que o professor não seja, mas às vezes, gente, eu, por exemplo, eu não era íntima da notícia jornalística, desculpa, não era, nem da reportagem, desculpa. Mas eu fui criando intimidade. Como tem professores que não é íntimo do texto literário, é íntimo de outro tipo de texto. E o nosso material traz uma curadoria incrível, diversificada de textos para que o professor se encante, consiga se formar dentro daquela nuance ali de gêneros e consiga trabalhar isso com seus alunos. Então, não tem como eu fazer um aluno trabalhar com inferências complexas se eu não construo isso na minha leitura. E é por isso que o material, ele faz um recorte maravilhoso de curadorias incríveis para que primeiro o professor se apaixone e depois ele consiga fazer esse trabalho com seus alunos. E nesse sentido, é muito válido ponderar que os professores que nos assistem, há um caminho de pensamento que a inferência para o SAEB, ela era diferente. Era uma inferência num processo mais gramatical. Então, há de se ter um consolo também para os professores que informações sempre me diziam, mas como eu vou encantar, fazer todo esse trabalho que é essencial, se na hora da avaliação não é isso que será cobrado, não é esse encantamento. Então, olhando para essas mudanças que são muito saudáveis, a própria questão já se modifica. Ótimo. Não é mais o perfil SAEB em que o aluno responda sobre questão de tempo, olhando e localizando somente um adjunto adverbial ou somente um advérbio. Ele precisa agora mesclar o texto verbal com o não verbal para que ele chegue a uma resposta. Então, não tem mais como não trabalhar com esse encantamento mencionado pela Karina. Até porque a gente aprende mais com o que a gente gosta. É o primeiro passo. Depois, as dificuldades, elas vão sendo sanadas, tratadas. Mas esse olhar SAEB também, tendo se modificado, para os professores é essencial. Você sabe, Alex, que eu sempre digo, o encantamento, ele é o processo. Exato. E aí, quando você usa no processo dessa construção de aprendizagem, de leitura, de vivência, de tudo, né, de percepção de olhar, esse aluno ele faz qualquer tipo de prova, ele se vira. Exato. Ele se vira. Porque você formou o leitor crítico, é isso que importa. Aí ele dá conta de qualquer coisa. Sim. Né? São gêneros textuais, né? Então, queria só enfatizar aqui com uma pergunta sobre isso que vocês falaram aqui brilhantemente. Qual é a importância, né, desse contato com diferentes gêneros para o desenvolvimento da competência leitora? Olha, Kelly, eu vou puxar a sardinha. Desculpa, gente. Mas é o seguinte, eu sempre digo que
Nem todo mundo que lê notícia lê um texto literário. Nem todo mundo que lê, por exemplo, um artigo científico lê um texto literário. Por quê? Nós temos 2 planos ali de leitura. Um plano informativo e um plano analógico. Olha, se eu pudesse falar para os professores algo muito importante, é o seguinte: a gente tem que oportunizar todos os tipos de linguagem, todos os tipos de texto, para a gente e para eles, para todo mundo. Porque a gente muda nossa percepção de leitura depois que a gente oportuniza a essas crianças outros tipos de texto. Gente, eu digo isso porque eu fui professora há 25 anos e eu adorava ficar sempre no mesmo texto, no mesmo livro, no mesmo autor, no mesmo gênero. Quando eu falava assim, Karina, tem que trabalhar, não sei o quê, da área jornalística. Eu fui entendendo depois, eu peguei um livro, tá? Que era literário, mas ele mesclava, ele é totalmente semiótico, ele mesclava com a linguagem jornalística. Eu falei, vou começar por aqui. Peguei o texto, me encantei, falei, eu preciso me encantar mais. Foi um trabalho interno e eu montei um projeto com aquele livro em que eu pude trabalhar o gênero jornalístico e o gênero literário. O que acontece? Por que é importante a gente passear pelos gêneros? Porque a gente começa a perceber que esse aluno ele tem que estar preparado para ler um mundo de múltiplas linguagens, cada vez mais diferentes. A linguagem informativa, a linguagem jornalística, a linguagem midiática, a linguagem visual, a linguagem de simbologias, a linguagem poética, Gente, eu estou preparando um olhar para múltiplas linguagens. Para isso, eu também tenho que fazer isso comigo, porque eu, às vezes, olho a linguagem dos jovens, eu falo, meu Deus, eu tenho que estar antenada também. Porque eu não posso... a linguagem a linguagem é uma coisa louca. Nós somos professores de linguagens, ela se multiplica, ela se engravida, e aí a gente tem que acompanhar, sim. Então, Kelly, essa variedade de gêneros que nós temos dentro dos nossos livros, né? Como eu já disse que tem uma curadoria incrível, não tem só uma curadoria incrível. Desde o 1º ano ao 5º, esse aluno, ele vai ter acesso a todos os tipos de gêneros. Aí o professor pode perguntar assim, mas não vai trabalhar desse jeito, assim, muito bem, né? Gente, o aluno, ele tem que ser apresentado ao gênero no Fundamental 1. No Fundamental 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer no processo de espiral. Nós vamos pegar o gênero que ele viu com aquele olhar ali e nós vamos trabalhar de uma maneira diferente agora, com outro tipo de repertório. E é isso que o nosso material faz. Esse processo de espiralar o gênero dentro daquilo que o aluno tem naquele ano série. E claro, né, se o SAEB trabalha com uma grande variedade de textos, de gêneros textuais, nós, como educadores, precisamos garantir que os nossos alunos conheçam todos eles, certo? Exatamente. É o que eu sempre digo. Quando a gente forma leitor crítico, a gente não forma leitor crítico somente por meio de um gênero. A gente forma leitor crítico por meio de vários. E esse aluno, posteriormente, vai dar conta de qualquer tipo de avaliação, de qualquer tipo de situação. E não nos esqueçamos que competência leitora só se desenvolve com o desenvolvimento de estratégias. Isso. Estratégias leitoras só são mobilizadas com gêneros diferentes. Puxando a exemplificação sobre textos jornalísticos, um aluno, quando se depara com esse texto, ele precisa do o quê, quem, quando, de forma bem técnica. Mas quando ele lê, por exemplo, um poema, como se interpreta aquela poesia?
Qual é a linguagem? E a lógica do SAEB apontando das transformações dos últimos anos, pelo menos, e o que já se espera para 2027, e nessa parte o SAEB nunca pecou, os gêneros sempre apareceram de forma bem expansiva e até a tipologia textual sendo bem trabalhada na mesclagem com esses gêneros, mas o recado que fica para nós é: não dá para trabalhar a competência leitora só desenvolvendo uma boa leitura, mas uma leitura crítica, com visão de mundo, tirando o aluno da passividade, e digo como professor, que os professores também saiam dessa passividade, no sentido de trabalhar gêneros mas eles são importantes? Todos são, porque eles têm contextos reais de uso, e esse sistema avalia exatamente como isso se coloca na prática. Eles se complementam. Exato. Né? Sim, mas eu acho importante o que o professor está dizendo, Kelly, a respeito do processo. A gente não pode ter medo de texto. A gente tem que brincar com ele e com as possibilidades que ele nos oferece. Seja para priorizar projetos por meio daquele texto. Você pode, por meio de um texto, criar um projeto dentro da escola. Então, a gente não pode ter medo de texto. A gente tem que se apegar a ele para poder construir o nosso planejamento. E nessa concepção, é importante que os textos sejam a base de qualquer planejamento, até para a aula de uma gramática mais normativa. Não dá mais para ensinar, e aqui a gente sempre precisa descer para o chão de sala, no sentido de eu só trabalho textos? Obviamente não. Mas você trabalha textos e, a partir desses textos, você chega em todas as composições linguísticas, das mais cabeludas possíveis, até num estudo de uma oração subordinada. Trabalha esse gênero, trabalha esse texto, entende-se a concepção de uso, leva para a realidade, e aí você chega no entendimento até mais fácil para o aluno do porquê que eu estou aprendendo isso, que é uma grande pergunta sempre. Como a língua, ela se opera naquele gênero, Exato. né? Porque ela vai usar uma roupinha que diferente precisa ser mobilizado para esse gênero. Exato. Então, qual roupinha eu vou colocar? Eu falava isso para os meus alunos. Qual roupinha eu vou colocar para o conto do Machado, aquele monte de oração subordinada. Aí, qual roupinha eu vou colocar para o texto da Clarice? Qual roupinha eu vou colocar para um artigo de opinião? Então, a língua, ela se veste. Então, veja, é muito importante a gente pensar que não é a comunicação que está a serviço da língua, mas a língua que está a serviço e é também uma quebra de preconceitos, né? Imagine só comparar todos os textos numa mesma régua, citando a ideia de textos mais clássicos. E será que esse aluno está preparado para abrir um livro da Carolina Maria de Jesus e perceber erros ortográficos ali? Como ele julga? De que forma ele entende a concepção linguística? Exato. Então, não dá para trabalhar de forma Exato. Não é desconectado. Exato. Né? Não pode ser. Essa aprendizagem, né, gramatical tão pesada que sempre aconteceu. Pode ser leve. Ela pode ser leve, ela pode ser Não por estamos meio tirando de todos os as gêneros, dificuldades, né? mas ela pode ser mais leve, ela pode ser contextualizada. Pode ser brincante, pode ser leve. E aí o aluno, ele descobre as coisas, às vezes, por si. Exato. Ele fala, olha isso aqui. Olha, ela não colocou a vírgula. E sempre válido lembrar, nós não estamos, claro que aqui o nosso foco está em uma bagagem, um recorte da educação básica, mas nós estamos falando da educação básica como um todo. Essa ludicidade, ela não para na infância. Ela precisa caminhar nas aulas de linguagem, de literatura, de redação. Eu digo que até no ensino superior. A infância... Imagine se não na educação básica como um todo, né? A gente não pode deixar morrer, professor. Exato, a infância. A gente tem que lutar pela infância o tempo inteiro. Eu não estou falando de infantilidade. Não. Eu estou falando da infância, do brincar. Do trabalho, do brincar com as possibilidades de projetos, de afetos, de leituras, de experiências, sabe? A gente não pode perder isso, porque senão a gente perde o afeto também, né? E é o que nos une dentro da educação, né?
Pois é, chegamos ao fim da nossa conversa tão afetuosa. Eu quero agradecer imensamente aos nossos convidados, professora Karina, professor Alex, muito obrigada pela conversa e pelas reflexões tão importantes que esse tema nos traz. E não esqueçam de deixar o seu like aqui no canal e seguir @Editora Órbita Oficial no Instagram para mais conteúdos como este. E vale lembrar também que esse trabalho com a recomposição das aprendizagens está presente em todos os componentes da coleção Para Aprender, aprovada no PNLD 2027. E se você quiser conhecer melhor a proposta pedagógica da coleção, acesse pnld.editoraorbita.com.br/efai-27. Os livros e os objetos digitais estão disponíveis na íntegra para avaliação. Meu muito obrigada e até a próxima. Até mais.